E aí, pessoal, estamos começando mais um APCast. Meu nome é Lohane Vital e hoje estamos com a nossa amiga, que eu acho que vocês já viram por aí, a nossa querida Sheila Luna. Tudo bem com vocês? Acho que Caruaru e região já me conhece, né, Lohane? Eu faço parte da igreja da Vila Padre Inácio e também sou distrital de jovens aqui da Vila Kennedy. É um prazer estar aqui para nos comentarmos da lição que está sendo uma bênção dessa semana. Amém, amém. E Sheila, minha gente, Sheila é minha dupla de distrital. É dupla dinâmica, nós somos. Dupla dinâmica, literalmente chama a gente assim. Até o ano passado a gente estava na mesma região, então tudo que ia acontecer era eu e Sheila, mas esse ano não nos separaram também, mesmo estando em regiões diferentes. A gente continuou trabalhando juntas. Com certeza. Até porque a gente, nos eventos, tem que fazer alguma coisa, né? A gente não consegue ficar parada. Verdade. E agora vamos falar sobre a lição, a quarta lição desse trimestre, que vem falando confronto com o faraó. E eu achei muito interessante o memezinho que trouxeram nessa tirinha, que vem falando, né, que o Moisés foi pedir pro faraó para deixar o povo ir, e o faraó negou e ainda aumentou a carga de trabalho do povo, que começaram a colocar a culpa em Moisés, que Moisés foi lá pedir, o faraó se estressou e eles colocaram a culpa tudo nele. Aí falaram, né, além de não ser fácil, ainda é difícil. A vida do crente. Às vezes os jovens podem estar pensando, né, que frase mais estranha, né? Que é bem diferente. Além de não ser fácil, ainda é difícil. Como entender uma frase dessa, né? Então a gente vai aprender na lição dessa semana. Isso. Inclusive, eu gostei bastante da lição dessa semana, porque me fez pensar um pouquinho mais, principalmente o domingo aqui. Quem não leu o texto bíblico, eu acho que não vai entender muito bem aqui o domingo, que vem falando que, assim, Moisés ele já tinha aceitado que já tinha perdido a guerra contra Deus e que ele tinha que ir ao Egito e tinha que fazer o que Deus pediu para ele fazer, né? E quando ele saiu de sua casa, se despediu da sua família ali, Deus em um determinado momento parou Moisés, né? E alguma coisa estava errada. O que foi que estava errado? O que foi que aconteceu, Sheila? Na realidade, Moisés ele se precipitou, né? Porque Deus tinha dado a promessa a Moisés e também ao povo que eles iam ser libertos, né? Só que esse não era o momento de Moisés ter ido lá falar com o faraó, né? E, querendo ou não, Moisés teve um castiguinho de Deus, porque ele foi precipitado, né? Uhum. Tinha um momento certo, né? Quando Deus diz que tem uma promessa para nos dar, a gente tem que esperar, a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar e depositar a nossa fé nele, né? Se nós não depositarmos a nossa fé, se nós não depositarmos, como é que se diz? A nossa confiança, A né? nossa confiança nele, nada vai acontecer. Só que a gente é tão humano assim, tão pecador, que a gente quer que aconteça naquela hora. E como Deus tinha prometido a Moisés e ao povo, e Moisés ficou esperando, e nada de acontecer, aí ele foi lá e disse, eu vou tomar a iniciativa por Deus. Só que não é assim. Errou de novo. O mesmo erro que fez ele sair do Egito, ele fez de novo e quase que ia dar errado, né? E eu achei interessante essa parte aqui, que vem falando que aqui, ó. Essa interrupção repentina e rápida da história não diminui a sua importância. O texto não explica diretamente o motivo dessa ação de Deus, mas Zípora, a esposa de Moisés, entendeu imediatamente o problema e agiu para resolvê-lo, circuncidando seu filho. Porque até o momento eles não tinham feito isso com o filho. E a lição até fala, né, que o papel de Zípora nesse episódio, nesse momento, De suma importância. e sugere que talvez ela que tinha influenciado a não circuncisão do filho deles. E quando o filho foi circuncidado, Isso. meio que realmente
firmou a aliança. A aliança de Moisés com Deus. Isso. E mais embaixo, né, no finalzinho do domingo, vem falando aqui, ó. Tanto ela quanto Moisés foram confrontados com as exigências de Deus e a importância de obedecer, mesmo naquilo que possa parecer pequeno ou insignificante. Deus não podia permitir que Moisés liderasse seu povo enquanto ele negligenciava um dever tão claro. Então, assim, poderia até parecer algo pequeno, que eu acho que para eles era algo muito pequeno, mas para o povo deles era algo muito importante. Então, como é que ele iria liderar o povo, mostrar o que era certo e o que era errado? Se o próprio líder não estava fazendo em casa. Exatamente. Então, aqui, logo de início, né, vem falando sobre a liderança de Moisés e sobre, consequentemente, a nossa liderança, né? A gente tem que sacrificar um pouco da nossa vida para poder seguir o propósito de Deus. Quando a gente aceita, a gente tem que sacrificar alguma coisa. Eu achei interessante esse tema, porque no domingo vem falando disso, né? E o tema é o que o Senhor deseja que eu faça, né? E o que Deus queria realmente que Moisés fizesse e sua esposa era que eles seguissem as regras do povo naquela época. E quando o filho nascesse, ele tinha que ser circuncidado. E até o momento o seu filho não tinha sido, né? E eu acho que Deus estava esperando só isso para as coisas fluírem para o povo do Egito, o povo de Israel, né? Verdade. E mais pra frente, né, tem o momento ali que ele vai pedir pro faraó e tudo mais. E uma coisa que me chamou a atenção foi que Deus, ele instruiu para que eles pedissem não para que o povo fosse liberto. Ele pediu um tempo. Foi um tempo de 3 dias. Aqui, ó. Deus os instruiu a pedir inicialmente apenas a permissão para levar os hebreus em uma jornada de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus. Só que, mais embaixo, vem falando que o faraó interpretou o pedido de Moisés como uma desculpa para afastar os israelitas do trabalho, porque o mais importante para ele era isso, o trabalho, né? E também ele tinha muito esse medo de ser colocado como alguém menor. Porque os faraós, naquele tempo, né, eles eram muito de, tipo assim, eu sou o mais poderoso aqui. Eu tenho uma ligação direta com os deuses. Até aqui, ainda na segunda-feira, vem falando que muitos se apresentavam até como descendentes direto de algumas das divindades que eles adoravam. Então, para eles eram aqui, ó, aqui. E como os israelitas eram os escravos dele, então, para ele, tipo assim, quem é o Deus dele? Meus escravos. O Deus dele tá falando para me liberar eles, para adorar ele. Mas se eu sou mais importante, eles não estão aqui já comigo. Eles vão pra onde? Então, assim, ele viu como uma afronta pra ele. Por isso que ele negou. Aí, como resultado, ele Pagou suas consequências, né? pagou suas consequências e descontou nos trabalhadores, né? Infelizmente, Verdade, né? E quando descontou, feito a gente viu na tirinha, né? A tirinha sempre dá um spoilerzinho do que vai acontecer durante a lição. Vem falando que a partir daí as coisas só pioraram para os israelitas, porque o faraó ordenou que os capatazes parassem de fornecer palha para os escravos, mas mantivessem também as exigências de produção. Então o trabalho ele se tornou mais cansativo, mais pesado, e os capatazes, que era quem organizava tudo, né, botava eles para trabalhar, muitas vezes batiam neles, né, ficaram mais cruéis ainda. Aí aqui vem falando, né, que quando Deus apareceu prometendo liberdade, parecia que na verdade a vida deles estava se tornando mais difícil. Aí veio mais dúvida ainda. Eles viveram uma vida inteira de dúvida, porque parecia que Deus tinha esquecido deles. E quando mostraram ali que Deus estava realmente com eles, mais dúvida ainda. Tipo, se Deus falou que ia me libertar e agora piorou tudo, o que é isso? É a terça-feira já, né? Terça-feira. Na terça-feira, o tema, né? As coisas pioram. E é um momento em que eles mesmos humilham mesmo os trabalhadores, né? De Israel.
E tem um textinho aqui, tem uma frase aqui na lição que diz o seguinte: Satanás, nosso inimigo, está sempre tentando nos desmotivar, né? E eles já estavam desmotivados, né? Verdade. Porque eles já estavam esperando passar, sair do Egito e tal, não sei o quê. Aí vem agora essa dúvida na cabeça deles, né? E como falou essa frase, né? Satanás, ele não brinca, né? Ele não brinca em serviço, né? Ele nunca para, né? Ele só não tem o poder que Deus tem, mas ele não para de querer nos desmotivar, não estudar a Bíblia. E é porque ele já sabe que perdeu, né? E ele não quer perder sozinho. Ele quer levar o máximo possível. E aqui até tem falando, né, que os próprios capatazes, né, israelitas, os capatazes israelitas, eles em um momento ali de desespero, procuraram Moisés e Arão e falaram pra eles. Eu olhei assim, foi não. Falaram o seguinte: que o Senhor olhe pra vocês e os julgue. Eu fiquei, cara, eles foram mandados por Deus e agora estão falando para Deus julgar eles. Vai julgar de quê? Mas assim, a gente vê como eles estavam realmente desesperados, né? E eu acho que pra mim essas lições, até essa pelo menos, né, tá servindo também pra gente olhar também um pouco do lado deles. Porque assim, eu acho que nas últimas lições a gente vem falando sobre isso também, que eles passaram anos e anos sem nenhum sinal. Então, eu acho que o normal seria realmente duvidar. Acho que se a gente mesmo estivesse no lugar deles, a gente duvidaria. Porque não era algo cotidiano, assim, né? Não era algo normal pra eles. Deus vir e salvar eles, né? Eles passavam muito tempo esperando por aquilo e não acontecia. E quando aconteceu tudo, né? Eles ficaram revoltados. Aqui ainda vem falando, né, que é comum o povo de Deus chegar a conclusões equivocadas diante das dificuldades. Então, vê a imagem que a gente tem do povo de Deus. Era pra gente confiar mais, né? E a gente só erra. A lição sempre a lição, eu gosto sempre da lição, porque ela sempre tem umas frases assim, bem a fundo, né? E na terça-feira, no finalzinho, tem assim, ó: lembre-se, o sofrimento pode ser um sinal da presença do Senhor e não de sua ausência. Quantas vezes a gente precisa passar pelo sofrimento para lembrar que existe um Deus, né? Verdade, eu marquei essa também. Então, às vezes a gente tem que passar pelo sofrimento para lembrar que existe um Deus. Porque às vezes a gente esquece de estar naquele momento feliz tal, e não coloca Deus ali, né? Então, o nosso Deus, ele tem que estar em todos os momentos da nossa vida. Principalmente nos momentos felizes, né? Aí tem gente que diz assim: não, eu só chamo Deus quando eu estou com uma dificuldade. Não é assim. O nosso Deus, ele tem que estar em todos os momentos da nossa vida. Verdade. Até aqui, um pouco antes do que tu leu, vem falando, né, que do conforto da nossa vida é muito fácil a gente julgar a falta de confiança dos israelitas. Como a gente também julga o que aconteceu no Jardim do Éden. A gente julga Jacó que brigou com Jesus. A gente julga todos os erros assim que os personagens da Bíblia cometeram. Mas a gente vive muito no fácil pra gente entender o porquê que eles tomaram as decisões que tomaram, né? Aí fala mais, né? A gente não aguentava, não. A gente não aguentava, não. Não. O que os israelitas passaram? De forma nenhuma. É fácil julgar a falta de confiança dos israelitas e considerá-los frágeis na fé. Em nossa própria jornada, precisamos estar preparados para enfrentar resistências e obstáculos ao seguir a Deus. Aí eu achei muito interessante que comparou aí, né, a gravidez com a nossa vida cristã. Fala o seguinte: a parte mais difícil de uma gravidez é pouco antes do nascimento. A mãe pode até sentir que a libertação está próxima quando a dor aumenta. Aí lembre-se, né, o que Sheila leu, que o sofrimento pode ser um sinal da presença de Deus e não a falta dele. E muitas vezes a gente pensa que é ao contrário, né? Tá acontecendo um bocado de coisa na minha vida, eu acho que Deus desistiu de mim. Mas essa história só nos mostra que não. Ele tá sempre com a gente, até nos piores momentos.
Quando você pensa que ele foi embora, aí é quando ele age. Isso. É isso que a lição dessa semana vem falando, né? Que quando a gente acha que tá tudo acabado, que não tem mais solução, é quando Deus está agindo. A gente precisa passar por algumas coisas pra gente aprender a viver o melhor dele. Como o próprio Moisés viveu, né? E aprendeu. E Deus ficou muito em silêncio, né? Ele viu muito as coisas acontecendo ali. E ele só ficou ali olhando e tal. E sabe que é no silêncio que as coisas extraordinárias de Deus acontecem. Verdade. Né? Às vezes a gente quer uma coisa assim, grande, espetacular, mas o nosso Deus, ele sabe o momento certo de acontecer. A gente sabe que o povo foi liberto, né? Abriu o Mar Vermelho, tudo e tal. Mas Deus sabia o momento certo do povo ser liberto. Esse não era um momento do povo ser liberto. E Deus sabia o porquê. Não, e eu fiquei pensando, né? Porque assim, Deus ele poderia ter libertado o povo dele sem precisar daquilo. Porque assim, Deus tem, né, o poder de fazer isso. Ele poderia ter feito isso naquele momento. Simplesmente ter libertado e tchau. Só que eu acho que, da mesma forma que na lição passada falou sobre os milagres, né? Que Jesus, ele fazia os milagres para mostrar quem ele era. Deus, ele fez tudo isso para mostrar quem ele era, principalmente porque os egípcios não sabiam quem ele era. Eles ainda não tinham visto o que ele poderia fazer. Então, e os israelitas também, né? Tinham perdido a fé em Deus. Eles conheciam de ouvir falar, né? Isso. Mas não das coisas acontecer. Feito os deuses fazia algumas coisas acontecer ali no palácio, né? Aí se tudo tivesse acontecido de forma bem facilzinho, eles iam ter a mesma fé? De forma nenhuma. Não ia. E tanto é que ainda depois que saíram, reclamaram que só. E ainda ficaram 40 anos reclamando. E era pra ser 40 dias, passaram 40 anos. Por isso, por reclamar demais. E eu acho que eles passaram tanto tempo junto com os egípcios que se acostumaram com o estilo de vida e com tudo. Não era bom pra eles, mas era o costume. A gente tem um costume de uma coisa... Se acomodaram, né? Era, isso, se acomodaram. Eles se acomodaram. É. Viveram um montante de tempo grande ali, né? No Egito. E, querendo ou não, eles gostaram daquela vida e começaram a se acomodar, né? Verdade, muitos deles. Eu acho que teve uns que nem queria sair de lá. Eu acho que nem todos foram, Sheila. Eu acho que nem todos, porque eu acho que tinha muitos que estavam muito presos ali. Tipo assim, era como se fosse uma dependência, aquele local, aquelas doutrinas. Então, assim, quem saiu de lá saiu pro desconhecido. Uhum. Eles não sabiam o que ia acontecer. Quem saiu foi realmente uma confiança em Deus. Por mais que essa confiança fosse um pouquinho abalada, mas eles saíram por confiança em Deus. Porque o que eles tinham de palpável, assim, pra falar, eu vou? Ele não tinha nada. Ele não sabia nem como é que ia sair de lá. Deus teve que abrir o mar pra eles poderem sair. Então, assim, eles precisaram reabastecer essa fé que eles tinham em Deus, né? Uhum. E por isso que Deus teve que fazer tudo o que fez para eles poderem estarem próximos dele mais uma vez. Aqui na quarta-feira, né, o momento do hipertexto, a gente não fala aqui o momento do hipertexto, porque é para eles falar. Mas a palavra da semana é circunstâncias. A gente tá vendo aqui que existem algumas circunstâncias na nossa vida que a gente não controla, né? Como isso mesmo que aconteceu. O povo poderia muito bem ter apoiado, né, eles. Falaram, não aconteceu agora, então a gente já esperou esse tempo todo e vamos esperar mais um pouquinho então. Mas as circunstâncias eram outras, né? O que eles tinham naquele momento era aquela circunstância. E eles tinham que saber lidar com ela, né? Exatamente. E eles não souberam muito bem. Não souberam nada. Por isso que vem a fé. A nossa fé tem que estar firmada. Somos humanos pecadores, mas somos sujeitos a errar, a gente sabe disso. Mas não devemos ficar no erro, né? Pedir perdão no final do dia, Senhor. Confessar o nosso erro e pedir perdão, né? E aqui até na quarta-feira
traz mais uma vez, né, sobre o quanto Moisés, ele, nesse momento, ele ficou... O povo desacreditou dele, né? O povo, o faraó, tipo, para eles, ele não era a pessoa que foi realmente enviada por Deus. Eles não acreditavam mais que era realmente o libertador daquele tempo, né? E aqui na lição vem falando, né? Moisés seria o libertador dos escravos hebreus? Sim. Moisés conduziria pelo deserto em direção a Canaã? Sim, mas não tão rapidamente. E muitas vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito e no nosso tempo. Mas a lição mostra que não é assim. A nossa vida mesmo mostra que não é assim, né? E aí, Sheila? Quinta-feira, né? Quinta-feira a gente tá rápida. Tá rápida, eu gostei. Bem... Tem eu fiz um comentário aqui no momento hipertexto. Fala. E eu coloquei assim: Moisés se antecipou com sua postura ao faraó. Deus fez a promessa. Ele só precisava esperar mais um pouquinho de tempo. Né? E no momento certo, a gente sabe que Deus agiu e libertou o povo. Então, assim, a gente precisa acreditar que Deus vai agir, né? E no momento certo, a gente deve procurar as pessoas, como ele foi lá e procurou Faraó. Ele sabia que tinha que procurar Faraó algum dia, mas ele fez o quê? Se antecipou, né? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Somos humanos pecadores, a gente erra, acontece isso direto com a nossa vida. Mas essa lição dessa semana eu achei interessante, que é para a gente tomar cuidado. Na hora que você for tomar uma atitude, por mais simples que seja, Senhor, eu devo tomar essa atitude agora? Deixa para depois. Esperar, né? Vou esperar no Senhor, respiro fundo e deixo Deus agir. Então, como eu falei anteriormente, é no silêncio que Deus faz coisas extraordinárias. Então, a gente tem que aprender a confiar em Deus. Verdade. Gostei. Quinta-feira vem falando mais uma vez a comparação, né, da história de Moisés com a história de Jesus, que é algo que está acontecendo até essa edição, pelo menos, né? Porque me desamparaste. Sim. E fala, né, que da mesma forma, na lição passada falou sobre os desertos, né? E agora vem falando sobre as dificuldades. Isso. Que Jesus, ele, depois de se batizar, teve um momento ali com o Pai, com o Espírito Santo. De João uma Batista. Coisa assim, tudo bonito, um negócio assim. Aquela cerimônia. Isso, um negócio bem... Uau! Mas a lição fala que se ele tivesse ficado ali, na sua zona de conforto, ele não teria crescido... espiritualmente. Isso, como ele cresceu. Porque aqui vem falando, né? Que ele passou... Aqui, ó, imagine se Jesus tivesse firmado sua confiança no Pai apenas nas circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento. Aí, um pouco antes, vem falando, ó, durante 40 dias sem alimento, quando seu corpo já estava no limite, o diabo apareceu para assediá-lo. E foi, assim, uma das maiores... um dos maiores feitos, assim, que Satanás tentou fazer. Porque, assim, eu não lembro se foi alguma lição... Não lembro, mas a gente já comentou, acho que por aqui mesmo, falando sobre essa tentação de Jesus. Que assim, Jesus ele tinha de tudo pra fazer, porque eram coisas que a gente, são tentações que a gente coloca motivos, né? Qual foi o primeiro? Transforma essa pedra em pão. Então Jesus ele poderia muito bem ter transformado, porque ele estava com fome. Satanás, ele vai na nossa ferida, né? Isso. Ele vai no nosso ponto fraco. Por que ele fez essa pergunta? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. E sabia que ele tinha poder. E sabia que ele era poderoso. Né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque é nessas horas que... imagina se Jesus tivesse transformado aquela pedra em pão. O escândalo que ia ser, né? Ele não seria o nosso Jesus Salvador, né? Ele seria só um Jesus que estava ali querendo mostrar que era poderoso, que podia fazer, que não sei o quê. E tudo poderia ter mudado, né? Se ele tivesse cedido. Aí comparou, né, Jesus com o que aconteceu com Moisés, num momento difícil, né? Que o povo não estava acreditando. E da mesma forma também que o povo não acreditava em Jesus. Aí aqui
acho que quase no finalzinho, eu marquei, né, me falando. Na cruz, a multidão via Jesus como um Messias fracassado, ferido de Deus. No fim, Jesus exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? Tudo parecia indicar que Jesus estava sozinho. No entanto, seu pai realmente estava ali, ainda que invisível na escuridão. Muito forte. Esse momento, assim, do finalzinho, né, da crucificação é algo que realmente pega a gente, né? Porque ele mostrou uma humanidade, assim, que... Meu Deus. Eu acho muito bonita essa parte. Muito complicado, né? Esse momento, assim, né? Porque Jesus, ele sabia que ele não estava só, né? Mas ele como humano, né? Ele era filho, mas ele veio como humano, veio à Terra como humano. Ele só é Deus, né? Ele veio à Terra como humano, mas ele só não peca, né? A única diferença de Jesus é que ele não foi um pecador. Ele conseguiu resistir. Ele não foi um pecador porque ele é Deus, né? Ele é Deus Filho, né? E só que nesse momento Deus fala que ele não estava sozinho, que o Pai, Deus, estava com ele, né? E quantas vezes a gente se sente sozinho, né? Na escuridão, em momentos difíceis da nossa vida, na nossa família, algum luto que a gente passa, algum momento de crise, de ansiedade, algum momento algum momento difícil, uma perda de emprego. Por que o Senhor deixou eu perder o emprego? Só que Deus está ali com você. Ele só quer saber como você vai agir, né? Por isso que a nossa fé tem que estar firmada em Deus. Porque tudo depende da nossa fé. Se a nossa fé estiver firme, a gente vai conseguir passar por aquela circunstância tranquilamente. Agora, se a nossa fé não estiver firmada na rocha, a gente vai ficar se perguntando o porquê das coisas. Mas por que, Deus? Mas por quê? A gente não acha uma solução, né? Mas a gente precisa achar uma solução. E a gente bota muita culpa em Deus, né? A gente ou bota a culpa em Deus ou bota a culpa no diabo. Se deu errado, é porque foi o diabo que fez. Se deu certo, é porque foi Deus. Enfim, mas a lição fala exatamente isso que Sheila falou, né? Até aqui, mas no finalzinho... Deixa eu achar aqui. Quando enfrentamos momentos difíceis, como Sheila falou, podemos confiar que há mais ao nosso redor do que conseguimos ver. No momento que Jesus estava nesse momento de desespero, né? Eu acho que dá pra gente colocar dessa forma. Achando que Deus não estava com ele, porque foi o momento que ele recebeu todos os pecados, né, da humanidade inteira, que estava ali, que ainda ia nascer, e de nós, de todo mundo que ainda vai nascer. Então, assim, foi um peso enorme para ele. E Deus, ele não fica com o pecado. Deus, ele é contrário ao pecado. Então, ele teve que se distanciar, mas ele estava ali. Jesus não estava sentindo ele, porque ele, naquele momento ele já estava cheio do pecado do povo, né? Mas Deus, ele estava ali. Da mesma forma, a gente tem que ter essa consciência, né? Que por mais que a gente se sinta só, em determinadas ocasiões, Deus, ele está ali. Não é porque a gente não sente algo sobrenatural ou porque ele não está fazendo nada que a gente possa ver que ele não está. Ele está. E a gente tem que confiar nisso. E no finalzinho da quinta-feira, eu acho que tu marcou aí também, não foi? Marquei. Lê pra gente, então. Podemos ter a certeza de que Deus continua presente, mesmo nos momentos mais sombrios. Não devemos avaliar nosso relacionamento com Deus apenas com base nas circunstâncias imediatas que vivemos. Olha aí. Nós não devemos avaliar o momento, mas sim o momento, o meio e o que vai acontecer, né? Então a gente tem que aprender a confiar. E tem gente também que às vezes vê o povo da igreja muito feliz, né? Esse povo aí tem dinheiro, esse povo aí não passa dificuldade. Não, aí quer entrar na igreja porque vê a gente muito feliz. Não é desempregado. Aí quando entra, aí vê, rapaz, é meio diferente. Eu achava que era todo mundo feliz. Eu sempre costumo dizer aos jovens, principalmente aos jovens quando se batiza, né? Lá na igreja e tudo mais, quando a gente faz
Digo, olha, a dificuldade, ela vai vir agora. Aí ele ficou olhando assim pra mim, aí digo, oxi, era pra ser uma bonança. Mas não. A partir do momento que você aceita Jesus verdadeiramente, quando você aceita verdadeiramente, tudo acontece na sua vida. Ah, mas não era para acontecer. Não era. Mas nós vivemos num mundo mau. Mas Deus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu o mundo, morreu por nós. Então, assim, a partir do momento que a gente vira cristão verdadeiramente, a gente vai passar por grandes provações. Isso é na família, vai morrer um ente querido, vai vir doença, vai ter gente desempregado. Você vai passar por questões de saúde, assim, mental, psicológica, ansiedade, que é a doença do século, né? Ansiedade, depressão. Mas você tem que estar ali firme, lendo a palavra, orar, dar estudo bíblico, para você esquecer dos momentos difíceis. E a gente tem exemplos na própria Bíblia, né? Tu falou de ansiedade, o próprio Elias mesmo. Elias, ele teve um momento que ele chegou em uma depressão severa. Isso, né? Profunda, né? Como uma o pessoal depressão diz profunda, hoje, né? E Deus, ele deu tempo a ele. Desse mesmo jeito que a gente tá falando aqui, né? Que Deus, ele não nos deixa só, ele também não deixou Elias só. Só que ele tava dando tempo para ele. Ele tava ali presente, mas ele deu um tempo que ele precisava para se curar. Isso. Então, às vezes, até a gente mesmo precisa desse tempo. Uhum. E a gente quer fazer tudo. Entrei na igreja, então vou... Não, tenha calma, que tudo vai acontecer no tempo na hora certo. certa. E é o que a gente vem aprendendo até com o próprio Moisés. Que ele achava que ia tudo acontecer, tudo assim, bora-se embora e tal. Eu vou fazer tudo. E Deus chegou pra ele e falou... Calma. Eu vou pedir ao faraó, ele vai deixar e pronto, nós vamos acabar com isso. Acho que ele pensou, né? Eu acho que ele tava com medo, Sheila. Eu acho que ele tava. Porque foi uma das desculpas que ele deu até, né? Que não tinha autoridade pra falar com o faraó. É porque ele, como você disse, né, no começo do podcast, a autoridade maior lá, quem se achava eram os faraós, né? Então... E assim, eles eram... Com certeza ele teve medo. Eles eram a maior nação, né? No tempo ali. Era quem tinha o poder de tudo. E então, obviamente, eu acho que teve um medinho, assim, né? Mas ele foi criando essa confiança em Deus. E quando viu que tava tudo nas mãos de Deus, que aqui na lição mostra que nesse momento aqui que meio que deu errado, né, para o povo hebreu, ele viu que só lhe restava confiar no que Deus tinha para fazer, porque ele mesmo não podia fazer nada. Só Deus. Só Deus. E eu acho que tem mais alguma coisa na quinta, Sheila, pra falar? Não. Chegamos na sexta-feira. Eu acho, não sei, vamos ver depois, mas eu acho que esse vai ser o podcast mais rápido que tivemos. E isso não é ruim, isso é bom. Vai lá, sexta-feira, o que tu achou da sexta-feira? Pra gente ir finalizando. A lição da sexta tem como tema Fiéis no Egito, né? Aí tem uma pergunta que diz assim: quando você se depara com dúvidas sobre a presença de Deus em sua vida, o que lhe dá forças para continuar crendo? Foi o que a gente já tinha falado, né? Que a gente tem que ter fé, né? E acreditar que Deus vai operar o milagre e sua promessa na hora certa. Mas eu achei interessante porque aqui fala que em meio às circunstâncias tinham os fiéis no Egito, que eles sabiam que Moisés era o libertador, né? A maioria, vamos dizer assim, de 1.000 pessoas, vamos dizer assim, que 10% acreditava que Moisés era o libertador, que a gente sabe que sempre é a minoria, né? Mas o que eu achei legal da lição da sexta é que fala disso. Que em meio às circunstâncias ainda tinha uma esperança. Alguns não desacreditaram que eles iam sair daquele lugar. E que aquele lugar não era para eles. Então eles eram... foi feito, eu falei no começo da lição, né? Que a gente tem que ter fé.
E foi o que aconteceu, que tinham os fiéis que acreditavam. E a gente pode comparar até com a nossa própria época, né, de agora, que a gente é minoria, né, e quando realmente vier a volta de Jesus, a gente vai ser minoria, infelizmente, mas a gente tem que continuar firme. Isso. A gente não pode se acomodar com esse mundo, né? Isso. A lição dessa semana, ela tem como resumo isso, de você não se acomodar com as coisas deste mundo. É legal as coisas desse mundo, tem coisa que é atrativo e muito, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque são os fiéis que Deus vai querer levar para o céu. Gostei. Eu acho que finalizou desse jeito, rapaz. Eu acho que finalizou. Dá um foco aí em Sheila, que eu acho que foi. Tem mais alguma coisa, Sheila? Não, eu acho que mesmo. Foi. Não, finalizou com chave de ouro. Agora, nesse momento, a gente vai orar. Pode fazer a oração, Sheila, por favor. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui presente no meio de nós. Vem estar conosco e que nós possamos a cada dia acreditar que o impossível pode acontecer mediante a nossa fé. Que nós possamos a cada dia crer que o Senhor vai operar milagres, mas no momento certo e na hora certa. Que nós não possamos nos antecipar e sim acreditar que as tuas promessas serão cumpridas conforme o teu querer e a tua vontade. Amém. Vem estar conosco. Sabemos que o Senhor age no silêncio e é no silêncio que acontecem as coisas extraordinárias. Então que nós possamos entender que o Senhor é o Deus de milagres, que o Senhor é o Deus de promessas e que nós possamos ser fiéis a Ti e que nós não nos venhamos nos apegar com as coisas deste mundo, porque sabemos que já és do maligno. Que nós possamos a cada dia ser jovens, fervorosos na Tua palavra e que nós possamos estudar mais a Tua palavra junto com a lição da Escola Sabatina, que é uma bênção. Obrigada por tudo, vem estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E como vocês sabem, nossos convidados não saem de mãos vazias. Sempre tem uma lembrancinha, né? Que é o nosso troféuzinho aqui do APCast. E esse aqui vai diretamente para a Sheila colocar aí em algum lugar da casa dela para lembrar do APCast e para lembrar também da lição da Escola Sabatina. Obrigada. Mais um para a coleção, porque tem coisa da igreja lá em casa, sim, viu? Então, a minha escrivaninha tem... Eu ainda diminuí, tá? Distribuído pela casa, mas na minha escrivaninha tem 2. Esse do APCast e outro de um evento que foi muito importante que aconteceu este ano. E é isso, minha gente. Até a próxima. Aguardamos vocês. Deus abençoe. Se tiver alguma coisa que a gente não falou aqui, fala aqui embaixo pra gente estudar junto. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.